Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Então Só Ouvindo. Aqui é o Guilherme. Para o vídeo de hoje, resolvi falar de Death Metal. 5 bandas atuais que eu gosto do gênero. Acho que um dos grandes motivadores para fazer esse vídeo foi o show recente do Obituary, que foi bom pra caramba. A única crítica é que foi meio curto, podia ter sido maior. Foi um show de 1 horinha só. Os caras vieram aqui e fizeram o show que eles fazem lá nos Estados Unidos, né? Lá eles fazem turnê em geral com 2, 3 bandas, aí fazem esses shows curtos, mas aqui a gente quer show de pelo menos 1 hora e meia, né. Mas fora isso, foi um showzaço. E aí por causa do show, eu ouvi mais death metal, e aí acabei ouvindo coisas mais recentes também, e percebi como tem banda nova boa de death metal, né. E aí veio a ideia desse vídeo. Vamos em ordem alfabética como sempre. Primeira banda dos Estados Unidos é a 200 Stab Wounds, 200 feridas por facadas. Eles são esse quarteto aqui. Eles pra mim são uma banda bem tem um pacote completo do death metal. Aqui estão os 2 álbuns deles, pelas capas já dá pra ver, né, uma capa bem de death metal, bem coisa de Cannibal Corpse. Então as temáticas líricas deles seguem essa linha gore de falar de coisas desagradáveis. Tem aqueles solos ensandecidos. Ouço muita coisa de thrash no som deles, tipo Sepultura e Slayer, o que eu acho bacana. Eu, em geral, curto aquele death metal que não é o tempo inteiro acelerado, aquele death metal que é o tempo inteiro só. Acho meio porre se a música inteira é só isso. Quando os caras conseguem ir de um momento rápido para um momento mais groove, mais lentão, mais mid-tempo, eu gosto. E esses caras fazem bem isso. Mas como eu disse, é um som bem vintage de death metal, assim, bem death metal raiz, digamos assim. As músicas deles são mais para curtas, não são de fazer músicas muito longas, apesar desse segundo álbum deles ser um pouco mais elaborado. Inclusive a primeira música, ela começa com um dedilhado, que me lembrou na hora a intro de Beneath the Remains, do Sepultura. Mas se você gosta de Dismember, Boltsthrower, Cannibal Corpse, eu acho que não tem erro ouvir o 200 Stab Wounds. O cantor e guitarrista da banda, ele cita como as maiores inspirações dele para a composição o Jeff Hanneman do Slayer, que eu acho uma ótima referência, e a segunda referência dele é o Dave Grohl, que eu achei aleatório, mas achei curioso, achei divertido o cara falar do Dave Grohl, né. Mas assim, o som dele não tem nada a ver com Foo Fighters, tá, que fique claro. O último álbum dele já saiu pela Metal Blade Records, então eles já estão numa gravadora com nome no meio do metal. Além desses 2 álbuns, eles têm um EP também. Então uma banda bem recente, assim, tá, ainda no início de carreira. Gosto do som deles, que tem vários momentos aqueles que vem pra derreter sua cara, os momentos que você tá assim: "Eita porra, que puta riff que entrou aqui". Eh, de cabeça, a faixa título do Slave to the Scalpel tem esse momento. O primeiro minuto dela que você fica com aquela cara, assim, de nojo com o puta riff que vem. Também no primeiro álbum, Tall Rope Around the Throat também tem um puta de um riff. Como eu disse, o segundo álbum ele é um pouquinho mais elaborado, assim, em termos de death metal, obviamente. Tanto que ele tem até uma musiquinha instrumental. Então os caras estão evoluindo com o som deles, o que eu também acho sempre um ponto bacana a se destacar. A segunda banda é da Dinamarca, é o Baest, que se eu não me engano é besta em dinamarquês. Eles se formaram em 2015, então já é uma banda com seus 10, 11 anos de carreira, e já tem 4 álbuns lançados. Das 5 bandas que eu quis falar aqui, pra mim eles são um death metal mais acessível, mais amigável, mais fácil de ouvir. Tanto do ponto de vista de estilo musical, então o gutural deles é um gutural bem articulado, assim, parece um pouco Michael Åkerfeldt, não é um gutural mega cavernoso. Os timbres de guitarra também não é nada muito cavernoso, muito pesadão. E a coisa que eu acho legal no som deles é eles usam muita coisa de metal tradicional, principalmente no último álbum, o Colossal. Então, com a evolução deles ao longo desses 4 álbuns, o som deles foi ficando mais leve por um lado, não vou mentir, mas ficou mais elaborado, ficou mais eclético, e acho que isso fez muito bem para o som deles. Então, por exemplo, pega a primeira música do Colossal logo, que é Stonebringer.
o introzinho de guitarra dela, pô, é um intro que parece AC/DC pra mim, parece um hard rock, e eles usam muito esse tipo de coisa. No Colossal, como eu disse, as músicas são mais pra longas, né, de 5 a 6 minutos, então as músicas têm várias passagens, tem muita coisa acontecendo, tem solos mais trabalhados, então é todo um som mais limpo, dentro do que é possível pra death metal, obviamente. Então lembra um pouco Bloodbath, Entombed, pra falar de coisas de death metal. Eles atualmente estão assinados com a Century Media, também uma gravadora bem grande, mas eu falei que o som dos caras é acessível, mas eles têm, principalmente os primeiros álbuns, aqui eu só coloquei os 2 últimos, que são os que eu mais gosto até, mas eles têm 4 álbuns, como eu já falei. Então se quiser eles mais podrões, ouça os primeiros, se quiser a parte mais elaborada, ouça principalmente o Colossal. O Necrosapiens, que eu gosto, é meio que a transição de fase deles. Tem a música Sea of Vomit, que é um título bem de death metal, que é bem ignorante, e do Colossal. O Colossal pra mim é o melhor álbum deles, é um puta CD. Gosto de Imp of the Perverse deles, desse álbum, que é uma música bem bacana, é o que eu falei, tem muita coisa, tem várias passagens, várias mudanças de andamento. Tem também nesse álbum uma faixa instrumental chamada Light of the Beacons, que sinceramente eu ouço essa música, parece Rush, não tem nada de death metal ali. E eu falo isso como um elogio, pra mostrar como é que os caras estão fazendo um death metal bacana. E inclusive álbuns deles, não sei quais exatamente, eh, foram lançados em CD no Brasil. Assim, eu tomei um susto, eu achei até na Magazine Luiza, no site de lá, um CD do Baesh à venda. A Chaninho Disco lançou o CD deles por aqui. Então a banda, se gostar, dá até pra dar uma moral e comprar CDs. A terceira banda é dos Estados Unidos, voltamos para lá para o imperialismo yankee, é a banda Bonginator. Acho que pela foto dos caras aqui dá pra ver que, né, é uma banda que não se leva muito a sério, né, o visual deles, os óculos deles. O nome deles obviamente é uma brincadeira com Terminator, é uma mistura de Bong com Terminator, né. Então, o nome já meio que entrega o que que os caras gostam. Eles gostam de anos 80, filmes dos anos 80, de ficção científica, de ação, e gostam de falar de maconha. Então, é aquele tipo de death metal bem divertido. Eles usam muito no som deles samples de filmes, como eu falei, e usam aqueles sintetizadores bem de filme de terror anos 80, tipo A Coisa, bem, John Carpenter, essas coisas. O som deles, eu acho que é um death metal moderninho, se eu posso dizer assim. Eu disse que o 200 Wounds ele é bem um death metal bem formulaico. O Bonginator você ouve e percebe que é algo feito recentemente. Tem uma produção mais moderna, eles usam um timbre de guitarra moderno, assim, uma afinação mais grave, mas o gutural, por exemplo, me lembra o Cannibal Corpse. Acho que o Corpse Grind acaba sempre sendo a melhor referência de gutural para death metal, né. O som deles também tem um groove legal que eu sempre gosto. E acho que eles têm 2 álbuns lançados, esses 2 aqui, um de 23 e um de 25, e as capas também entregam a ideia dos caras, né, que é fazer um death metal mais nem aí pra nada. Essas capas até podiam passar por uma banda de pop punk, na minha opinião. Desses 2 álbuns eu gosto mais do segundo, o mais recente, de 2025. O primeiro é mais ignorante, assim, tem até aquele vocal que eu não curto em geral, aquele vocal tipo pig squeal, eu não gosto muito desse tipo de gutural. O segundo tem menos, o segundo, eles usam mais sintetizadores para criar clima, eu acho um CD mais legal, acho que é mais bem pensado da parte deles. Desse segundo álbum eu gosto muito de The Fog, que é uma pesadona, tem bastante sintetizador, e a música Who Let the Things Out, que é mais arrastada, assim, mas eu acho que tem um riff mais legal, um riff bem pesadão. E então a banda pode parecer meio bobalhona, e acho que eles são mesmo, não se levam a sério, mas o guitarrista, e que também é o cantor da banda, o cara chegou a estudar música na faculdade de Berklee, uma faculdade super conceituada nos Estados Unidos para quem gosta, para quem quer estudar música, né. E aí ele começou a estudar lá, e aí ele pulou fora, segundo ele, ele disse que a universidade não era para ele. E aí depois de sair da universidade que ele fundou o Bonginator.
Então é uma banda legal, assim, eu acho que death metal também pode ser legal e esses caras mostram isso. A quarta banda é do Canadá agora, é a banda Hedonist, que é esse quarteto aqui na frente de um tanque de guerra, que também é um tema meio que típico de bandas de death metal, né, falar de guerra, que já entrega, se você conhece death metal, né, entrega que os caras curtem muito Bolt Thrower. E o Hedonist, no som deles está muito clara a influência da banda inglesa. É, esses aqui pra mim é a banda mais brutal, mais ignorante das 5 que eu vou falar aqui. É aquele death metal super cavernoso, estupidamente pesado, que você ouve e você parece que vai virando o Homem das Cavernas, você tá perdendo o QI, você tá perdendo o lóbulo frontal do seu cérebro, assim, é mega pesadão. O gutural é aquele gutural super grave, e a maior surpresa que eu tive foi quando eu vi que é a mulher que canta, é a baixista que é uma mulher que é a vocalista da banda. E ela faz um gutural absurdamente grave, absurdo. Se eu não vejo um vídeo ao vivo deles, eu jamais ia pensar que era uma mulher cantando. Difícil de acreditar. É, então é esse death metal super pesadão. Uma coisa que eu gosto no som deles, vira e mexe tem uma guitarra solo fazendo um teminha melódico assim, mas meio tétrico, que dá um clima legal na música. Meio aquele é uma coisa bem típica até de death metal, né, uma guitarrinha solo lá fazendo algo desse gênero, ficou péssimo, mas algo tipo isso. Então é super pesado, mas tem uma guitarrinha de vez em quando ali pra acompanhar a podridão do resto dos instrumentos. Ele só tem um álbum lançado, que é esse aqui de 2025, Scapula Messe, que foi lançado pela Southern Lord, que é uma gravadora bem reconhecida no meio mais underground de metal nos Estados Unidos. Mas além desse álbum, eles também têm um EP. Confesso que eu não ouvi esse EP. Esse álbum aqui eu acho muito bom. E fechando a minha lista, voltamos para os Estados Unidos com a banda Tribal Gaze. Eles são lá do Texas. Eles são esse quinteto aqui. Eles têm um vocalista, 2 guitarristas e baixo e bateria, conforme esperado, né. Eu queria só destacar que eles têm 2 guitarristas. É, essa banda é super jovem, eles formaram na pandemia, em 2020, e tem desde então um EP e 2 álbuns, o mais recente deles de 2025. Também é um death metal que eu qualifico como moderno, assim, eu ouço e não penso que foi feito lá na década de 90. Eu vejo muita coisa, eu sinto muita coisa de hardcore no som deles, mas eles usam afinações mais para graves, são super pesadões. Acho que só perdem pro Adonis em termos de peso, na minha opinião, mas o hardcore que eles colocam no som deles deixa a coisa mais interessante, então nem sempre é tudo sempre arrastado, vários momentos tem uns ritmos mais marcadões de hardcore. Eu acho esse primeiro EP deles um pouco genérico, assim, nada me salta aos ouvidos ouvindo ou enquanto eu ouvi esse EP. E dos álbuns eu gosto mais do de 2022, o The Nine Choirs, que eu acho que ele é um pouco mais trabalhado do que o último álbum. Inclusive os caras disseram isso, eles falaram que o Nine Choirs é o álbum mais expansivo que eles fizeram até aqui, e no último álbum, o Invind Brilliance, eles deliberadamente quiseram fazer uma coisa mais direta. Então eu gosto mais do de 2022, eu sinto que as músicas respiram mais, as composições são mais trabalhadas. Desse álbum, gosto muito, muito mesmo de And They Wept for Eternity, tem um riffão no início sensacional. Mas eu falei isso tudo, mas o álbum mais recente deles é bom também, tá, não quero afastar alguém de ouvir o álbum mais recente, mas eu gosto mais do The Nine Choirs. Esse último álbum deles foi lançado já pela Nuclear Blast, até então o EP e o primeiro álbum foram lançados sem ser por essa grande gravadora, então também é uma banda que tá meio assim, num caminho ascendente na carreira deles, os caras parece ter um bom futuro pela frente. Assim, tem várias outras bandas, enquanto eu quis selecionar só 5 pra de novo não fazer um vídeo mega gigantesco, mas tem muita banda de death metal boa no momento. Tem a Fult, que é uma banda italiana, tem o Frozen Soul, que é um death metal mais acessível, assim, eles gravaram até uma música com o cantor do Trivium.
Genocide Pact é uma banda bem podrerona, assim, bem arrastada, eu percebo até um pouco de sludge no som deles. E o Undeath também é um death metal bem anos 90. Mas assim, tem várias outras bandas que eu nem citei aqui, mas cara, death metal acho que é um dos subgêneros do metal que tá numa das melhores fases. E eu nem sou super fã do gênero, tenho que dizer isso. Gosto das bandas mais clássicas, mas também não gosto de todas. Eu gosto do Obituary, gosto do Death, Cannibal Corpse, não curto muito. Já vi ao vivo, é legal ao vivo, mas assim, os álbuns nunca me pegaram. Morbid Angel também é uma banda que, pô, reconheço que os caras são super influentes, mas nunca me bateu. Entombed eu gosto pra caramba, bom demais. Dismember também. Tô percebendo agora isso, né, mas eu gosto mais do death metal europeu do que o americano, é a conclusão que eu acabei de chegar. Bom, feito esse devaneio, chegamos ao final de mais um vídeo. Vou colocar na descrição do vídeo, como sempre, uma playlist com as bandas que eu falei aqui, umas 2 ou 3 músicas de cada uma. Comenta aí o que você acha dessas bandas, se você já conhecia, o que você achou do vídeo e até a próxima.